Êxodo capítulos 19 e 20. Mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria de lembrar você, meu irmão, minha irmã, que está chegando por aqui agora e ainda não adquiriu o meu material de estudo, compartilhando uma palavra que não é minha de forma digital ou impressa. Não perca essa oportunidade. O link está na bio, está nos stories, todos os dias eu coloco lá para você. Então adquira esse material riquíssimo de conteúdos para você aprender a palavra de Deus de forma prática, compartilhando uma palavra que não é minha, um estudo cheio de Deus, cheio de palavra para você aprender a Bíblia de forma simples e prática. Amém? Vamos para o texto, Êxodo capítulo de números 19 e 20. O povo de Israel chega ao Monte Sinai 3 meses depois da saída do Egito. O texto não descreve o monte como bonito, mas como seco, áspero, assustador. Isso mostra que Deus não escolhe lugares confortáveis para fazer alianças. O encontro com Deus não acontece em um cenário turístico, mas em ambiente de transformação. Moisés sobe ao monte e Deus o chama, e a primeira coisa que Deus faz é lembrar o que ele já fez. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como eu os carreguei sobre asas de águia, no verso 4. Antes de pedir obediência, Deus lembra da libertação. Ele não diz, obedeçam para que eu salve vocês, mas porque eu salvei vocês, agora vocês me obedeçam. A aliança vem antes da lei. A lei nasce da relação e não o contrário. Deus então faz um convite ao povo. Se ouvirdes a minha voz, no verso 5. Ele não obriga ninguém a se aproximar dele. O Sinai não era uma prisão, era um convite que Deus estava fazendo ao povo, e eles tinham a opção de escolher ouvir ou não. Depois disso, Deus manda o povo se preparar por 2 dias, lavar as roupas, esperar, se conter, e isso vai além de limpeza externa. O ensino ele é interno. Deus estava ensinando o povo a desacelerar. Israel ainda pensava como escravo. Eles queriam tudo na hora deles, reagiam sem pensar, viviam ansiosos. Isso te lembra alguém? Então, Deus ensina a esperar antes dele falar. Muita gente hoje não ouve Deus não porque está em pecado, mas porque está barulhenta por dentro. Isso não é falta de santidade, é falta de silêncio. Precisamos nos silenciar para ouvir Deus falar. Quando Deus desce ao monte, ele vem com fogo, com trovão, com nuvem, som de trombeta. O Deus que libertou agora está causando medo nas pessoas. Isso nos mostra algo muito importante, porque sem o respeito, a intimidade vira banalidade. E sem intimidade, o respeito, ele vira medo. Deus se aproxima, mas mostra que ele continua sendo Deus. Quem só quer Deus como amigo perde o temor. E quem só vê Deus como um juiz não consegue se aproximar dele. O Sinai estava ensinando esse equilíbrio, os 2 lados. Deus é próximo, mas ele continua sendo santo. E nós precisamos nos santificar para nos aproximarmos. Deus então diz algo que confirme ali a liderança de Moisés. Ele publicamente apresenta Moisés como líder, a sua autoridade sobre o povo, porque a autoridade não nasce de simpatia, mas de chamado de Deus. E nós precisamos aprender a aceitar os líderes que Deus coloca sobre nós, porque rejeitá-los é como rejeitar o próprio Deus. Nós precisamos aprender a validar no coração quem Deus já validou no mundo espiritual. Líderes colocados por Deus nem sempre vão nos bajular. Na maioria do tempo eles vão nos confrontar com a palavra. No fim do capítulo, Deus manda Moisés descer e subir ao monte. Parece ali uma repetição de sobe e desce, mas na verdade é um teste de fidelidade. Deus não queria pressa, ele queria obediência. Moisés só obedece, não discute.
porque quem aprende a descer quando Deus manda, pode subir quando Deus chama. Antes de nos dar grandes coisas, Deus nos testa se somos fiéis nas pequenas. Deus, ele não quer só libertar escravos, ele quer formar sacerdotes. O povo quer segurança e Deus quer aliança. Eles querem uma distância controlada e Deus quer proximidade com santificação. E a pergunta que fica para nós desse capítulo: será se nós queremos um Deus que resolve os nossos problemas ou um Deus que governe a nossa vida? Porque quando nós colocamos Deus no governo, existe um preço a ser pago, existe um ritual de santidade a ser seguido e existe uma voz a ser ouvida nos conduzindo ao caminho certo. Chegamos então em Êxodo 20 e a lei ali é apresentada ao povo. A lei, ela nasce da libertação. O monte ainda estava fumegando, o povo estava tremendo, Deus continuava falando, mas ele não começa falando com não faça. Ele começa dizendo quem ele é. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Deus, ele lembra primeiro da libertação. Ele não dá leis para escravos, mas orientações para pessoas livres. O povo não obedece para ser liberto, obedece porque já foi liberto. Isso nos protege de um erro, transformar os 10 mandamentos em regras. A lei não é um muro que nos afasta de Deus, é um caminho que nos ensina como viver perto dele. Ela não foi dada porque o homem não sabia o que era certo, mas porque sabia e não conseguia sustentar. O primeiro mandamento fala de prioridade. Deus não está preocupado só com imagens, mas com o que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Israel saiu do Egito, mas ainda confiava em coisas visíveis, comida, sistema, controle. E hoje os nossos deuses, os nossos outros deuses, é algo que controla ou podemos controlar o nosso tempo, a nossa agenda, dinheiro, status, aprovação, autossuficiência. O segundo mandamento fala de identidade. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tomar o nome de Deus é carregar o nome. Deus está dizendo: não vivam como meus representantes se você não vive como meus filhos. Não é só falar o nome de Deus errado, é usar Deus para justificar decisões erradas, manipular pessoas, parecer espiritual. Dá para honrar Deus com a boca e desonrá-lo com a vida. Aqui é importante perceber a diferença entre o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro trata de quem ocupa o lugar de Deus no nosso coração. O segundo trata de como o Deus verdadeiro é representado na nossa vida. No primeiro, o perigo é trocar Deus por outra coisa. No segundo, o perigo é usar Deus do jeito que eu quero. Um protege a lealdade, o outro protege a verdade sobre Deus. Deu para entender? O sábado fala de confiança. No Egito, escravos não descansavam. Deus estava ensinando: vocês não são máquinas. Descansar é dizer: Deus continua cuidando mesmo quando eu paro. Honra teu pai e tua mãe fala de autoridade formadora. Honrar não é obedecer cegamente e nem desprezar. É reconhecer a origem sem ficar preso a ela. Deus ensina o equilíbrio, honrar sem idolatrar. Deus deu uma vida para nós e nós precisamos honrar a Ele, vivendo da melhor forma possível, da forma que Ele nos ensina a viver. Não matarás vai além de tirar a vida física. Também matamos com palavras, desprezo, indiferença, silêncio. Dá para não matar ninguém e destruir pessoas por dentro. Precisamos vigiar. Não adulterarás fala de aliança. Adulterar é quebrar um compromisso. Não é só uma traição sexual, é traição de confiança, de propósito, de fidelidade. Não furtarás mostra que o roubo começa no coração.
Quem rouba mostra que não confia na provisão de Deus. Roubamos coisas, mas também roubamos tempo, atenção, mérito, energia. Também ele diz: não dirás falso testemunho. Isso protege relacionamentos. Mentir não é só falar algo falso, é esconder, manipular, contar uma meia-verdade. A mentira protege a imagem, mas a verdade protege relacionamentos. Não cobiçarás, fecha tudo no coração. Deus termina a lei mostrando que o problema não é só o que fazemos, mas o que desejamos. Cobiçar é olhar para a vida do outro e achar que Deus foi injusto com a gente. Pesado. Deus começa dizendo quem Ele é e termina nos mostrando quem nós somos. A lei não prova que somos capazes, mostra que precisamos de Deus o tempo todo. Êxodo 20 não pergunta se nós conseguimos obedecer. Ele pergunta quem manda no nosso coração, nas nossas escolhas, na nossa confiança. A lei mostra limites e mostra também o quanto nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.